Vamos tirar a poeira daqui e deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o lançamento de um determinado filme ou animação consegue ser tão bom ou até mesmo melhor do que seu antecessor? Bom, fica aí que a gente vai falar sobre Divertidamente 2 e você não vai querer perder essa porque temos bastante coisa pra falar. Segura! Hello, manos, e aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Fabian e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, faz bastante tempo que eu não venho aqui, mas eu posso me explicar, gente. É que desde o último lançamento aqui, aliás, desde o meu último vídeo aqui, aconteceram muitas coisas na minha vida off que eu precisava encaixar, sabe, organizar. Então por isso que eu dei essa ausência, digamos assim. Mas eu prometo que isso não vai acontecer, ou pelo menos não com tanta frequência. Bom, mas sem mais delongas, a gente hoje vai falar sobre Divertidamente 2, lançado no ano de 2024 pela Pixar. Dirigido pelo Kelsey Mann, ele também estava no projeto de Um Bom Dinossauro e com roteiros de Dave Holsen e Meg LeFalten. Desculpa se eu falei errado, mas eu vou deixar a legenda e a imagem da pessoa aqui, tá bom? Essa última, ela também esteve no projeto antecessor de Divertidamente, tá? E também estava em Um Bom Dinossauro, ou seja, diretor e roteiro já trabalharam antes. Tá, e do que se trata essa animação? Basicamente se passa depois de um tempinho do Divertidamente 1. Aqui a Hayley já não é mais uma criança, já tá na pré-adolescência e adolescência e aquilo, né? Nova fase, principalmente esta bendita fase, e consequentemente fica tudo bagunçado e também acaba ganhando novas emoções. E o negócio aqui é o seguinte, ter que lidar com essa fase e essas novas emoções que estão ali para comandar o pedaço. E é tiro, porrada e confusão, viu? Bote confusão nisso aí, porque só quem passou pela fase da adolescência sabe como é uma fase bem conturbada. E bom, em Divertidamente 2, as emoções base ainda estão nesse filme, tá? Ou seja, a alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Eles aqui continuam firme e forte, e com as suas peculiaridades e até mesmo com suas personalidades um pouco mais afloradas até. A novidade aqui tá para essas novas emoções, essas que são vergonha. Esse cara aqui, como o próprio nome diz, ele é na dele, ele tem muita vergonha de se falar, de se expressar, de se comunicar. Fica bem introspectivo, querendo se esconder, sabe? Esse tipo de pessoa, ou no caso, esse tipo de pensamento. O tédio, que controla até um controle para não mexer nos controles da sala de comando, sabe? Não precisar se mexer, porque o cara está o quê? Bastante entediado. A inveja, que aqui é uma coisinha pituquinha e até mesmo fofinha, e ela que é a mão direita da ansiedade. Que a ansiedade, como o próprio nome já diz, é o movimento, é a ação, não para, cria muitas expectativas, cria muitas perspectivas, tá sempre ali agitado, não consegue parar e vai tomando conta de tudo que é espaço que ela consegue emburacar. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é justamente a importância de trazer esses assuntos à tona, porque mais uma vez, Divertidamente, ele acerta em falar de assuntos que, apesar do foco ser crianças, ele consegue também enviar mensagem para adultos, porque a gente está falando aqui de uma história lúdica, porém com a base psicológica, então não é só jogado a Quen. Você percebe que tem uma base ali. Então quando ele vem trazer aqui o tédio, a vergonha, a inveja e principalmente a ansiedade, eles tentam trabalhar aqui camadas para a gente entender como funcionam esses sentimentos por dentro e como isso é colocado em prática e às vezes de forma inconsciente, que como o próprio nome já diz, não percebemos. Tendo uma mensagem trabalhada de forma simples e objetiva, mas completamente entendível, cara, é um grande acerto nesse filme, porque as pessoas ou vão conseguir entender se por acaso estiverem passando por aquilo, ou então vai conseguir se identificar pessoas ao redor com alguns elementos, algumas situações que a animação traz. E principalmente é importante a gente trabalhar o mal do século que está sendo a questão da ansiedade / depressão. Mas aqui o foco é ansiedade. A Hayley aqui está passando pela fase da pré-adolescência / adolescência. E ela passa pela problemática de ter que se afastar das suas melhores amigas porque elas vão se mudar. Então mais uma vez vem aquele trauma da mudança, de como vai ser
a questão da carência. Só que, além dos 5 sentimentos que já existiam, tem mais 4 ali que é algo novo. E justamente por estar numa fase nova, os sentimentos também é uma novidade ali. Não existe necessariamente um controle. E é isso que a animação tenta trazer e trabalhar em cima. E com base nisso, a personagem vai ter escolhas que podemos considerar como escolhas boas, e também a personagem vai fazer escolhas que a gente vai pensar, what? Que? Escolhas essas bem questionáveis, mas que nós não estamos aqui para julgar, porque primeiro que é uma personagem mais nova, né? E segundo que às vezes até como adulto estamos ali também. Um outro acerto que a animação traz é justamente trabalhar esses pontos de perspectivas, visões e escolhas de uma forma mais humana, principalmente de uma forma mais próxima, tanto da personagem como do público-alvo da animação, o que não exclui pessoas adultas de se identificarem também. E como que fica essa questão da exploração de sentimentos? É o seguinte, tem bastante personagem, então nem todos os personagens vão ter aquele tempo de tela. O legal é que os sentimentos que eram tão secundários no filme antecessor, eles têm mais tempo de tela sim. E como a gente já sabe como eles são, então aqui nessa animação não precisa necessariamente ter uma profundidade por algo que a gente já conhece. A diferença é que como eles têm mais tempo de tela, tem mais espaço de tela, então a gente vê mais deles, a gente vê mais eles se expressando. Um outro ponto aqui também, como eles conseguiram misturar esses sentimentos. E eu nem me falo dos personagens em si, e sim os sentimentos que esses personagens têm. Porque como foi trabalhado no filme antecessor que uma memória a gente pode sentir várias coisas, aqui também tem a questão de um sentimento pode sentir várias outras coisas. E aqui ele tem cenas muito bem pontuadas mostrando isso daí. E a questão da novidade, dos sentimentos novos, principalmente a questão da ansiedade, putz, é muito bem feito. Eu vou falar o que? Ele é muito bem feito, ele é muito bem trabalhado. A forma como a ansiedade trabalha, a forma como a ansiedade chuta todo mundo para tomar frente das coisas, a forma como a ansiedade é extremamente evasiva, porque se você acha que a alegria no filme antecessor era... E veja bem, a ansiedade aqui, ela não é vilã, aqui ela é um sentimento novo. Então justamente por não ter esse controle, é que o filme vai trabalhar em cima disso. Tanto as situações que a personagem passa, como a construção, a camada que esse filme aqui tem. A inveja que acaba sendo o braço direito da ansiedade, então tem bastante tempo de tela também. E é mostrado as nuances do sentimento. E a vergonha aqui tá pra tristeza no filme antecessor. É uma fofura, apesar de não falar, mas ele tem sua presença muito bem marcada. O tédio que acaba ficando de lado com relação a tempo de tela, com relação à exploração. Mas é aquilo, né? O filme tem mais ou menos 1h30, 1h40, então até para não se estender e não ficar tão cansado, ok, funciona. Um outro ponto que eu quero trazer também aqui é a questão da repescagem, porque da mesma forma que no filme anterior tinha a questão de pessoas ficarem no QG principal, no centro de controle, e outros sentimentos ter que explorar as outras áreas da mente, aqui também acontece essa mesma aventura. E justamente por isso a gente vai passar por áreas que a gente já viu no filme anterior, mas com uma nova roupagem, porque é uma nova fase, então vai ter umas diferenças e umas mudanças que vai justificar o externo para o interno e o interno para o externo. Estou querendo dizer, vão ter situações ali que elas vão se complementar dentro do decorrer da história, dentro do decorrer do desenvolvimento. Então não é algo que eu acho um ponto negativo ou acho uma problemática. Agora, saindo um pouco da imparcialidade e trazendo para o lado mais pessoal, é como uma pessoa que tem ansiedade, e eu acho que muita gente vai estar nesse grupo, várias situações ali me fez chorar, e justamente por eu me sentir representado de como é que funciona quando a gente está numa crise de ansiedade, ou como funciona mais ou menos o nosso cérebro, mesmo não sendo uma adolescente, mas é um problema que é uma novidade também para o adulto, até porque tem pessoas que nem sabem que tem, mas passa por esse tipo de problema. Então, pelo fato de eu ter passado por situações ali bem parecidas, em várias situações parecia que eu estava vendo o filme, então eu acabava me emocionando, e eu acho tão importante trazer essa situação, esses assuntos para ser mostrado e para ser discutidos, porque além de ajudar pessoas que não sabem que tem, conscientizar ainda mais outras pessoas quando precisa ter um suporte.
porque a animação ela traz uma delicadeza e um cuidado para trabalhar esses pontos, mesmo trazendo de forma lúdica. Mas como eu falei, é uma forma lúdica que você consegue compreender, ele é objetivo, ele é claro. Eu só tenho a agradecer a Pixar, para ser bem sincero, de trazer essa animação à tona. Na minha sessão eu via muito choro, e a maior parte daquelas pessoas que estavam ali eram pré-adolescentes. Então significa, para o meu ver, da minha experiência no cinema, é que a mensagem foi bem levada. As pessoas ali naquele momento conseguiram entender o X da questão. E eu acho isso muito, mas muito significante e de um valor grande. Inclusive, quando eu tava ali chorando, mas não segurando para não me derramar de vez, uma criança que tava do meu lado soltou uma seguinte frase: tá vendo? A gente não precisa se preocupar tanto com o futuro, e sim tentar viver só o agora. Ai, cara, uma facada tinha doído menos, te juro, uma facada tinha doído menos. Então é muito maravilhosa essa animação, consegue ser tão bom quanto o antecessor. Eu não vou dizer que é melhor, porque são situações diferentes, então por mais que eu tenha me visto mais nesse filme do que no anterior, mas tem seu valor também. O fator de você conseguir equilibrar tudo aquilo ali, entender que todos aqueles sentimentos têm suas importâncias e precisa sim deles existirem até para o ciclo continuar, para o ciclo ter equilíbrio, porque um não anula o outro, um complementa o outro. E é isso que os dois filmes também acabam trazendo, sabe? Não é questão de excluir, é questão de você entender e aceitar como um todo, e aí ter o equilíbrio. Então, as minhas considerações finais é: filme maravilhoso. Assistam, que com certeza vocês vão tirar muita coisa. Só assistam com atenção. E por acaso, se você é uma pessoa emocionada, se prepare, porque esse filme aqui é pré-emocional e emociona, sério. Bom, se por acaso vocês ouvirem fogos, é porque é semana de São João. Então aqui no bairro e na cidade vai ter muita gente soltando fogos. Mesmo sendo contra, porque eu tenho pets e empatia para outros pets, sabe? Mas infelizmente acontece, então por favor ignorem, tá? E bom, e essa aqui é a minha opinião. E você gosta de animação, gosta de Divertidamente 1, assistiu o 2 ou pretende assistir, enfim, comenta aqui embaixo, porque isso me ajuda tanto. E assim a gente pode ter um diálogo, a gente pode conversar, a gente pode falar nas nossas perspectivas. É muito legal trocar ideia com vocês, então comenta aqui. E se por acaso vocês gostaram desse vídeo, eu peço por favor que deixe o like, se inscreve aqui no canal, porque ajuda bastante. E também vocês não vão perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui, e vai ter também na descrição do vídeo, que a gente pode ficar mais próximo. Lá também vocês podem dar opinião sobre o que vocês querem ver mais. Enfim, né? Podemos virar BFF se quiser. E bom, pessoas, eu vou ficando por aqui. Se cuidem, se divirtam, procurem terapia se precisar. E fui!